Olá pessoal, nós temos aí uma série de vídeos comentando a respeito do Evangelho para Todos, uma série de livros do N.T. Wright, e é sobre Mateus que a gente tem lido, né? Mateus, esse aqui, Mateus para Todos. E a gente está no capítulo 5 de Mateus, que trata justamente do Sermão da Montanha ou do Sermão do Monte, um dos discursos mais importantes que a gente tem acesso aí, por parte dos evangelhos também, por parte daquilo que Jesus quis transmitir para os seus discípulos e para nós nos dias de hoje. No último vídeo, nós vimos sobre o homicídio, sobre reconciliação e sobre perdão. E os textos, e enfim, o sermão que Jesus proferiu naquele momento, ele é muito profundo e toca bastante em assuntos delicadíssimos e que são muito caros para nós hoje, mas que são importantes para a igreja, são importantes para a sociedade, são importantes para a gente entender aquilo que ele quis dizer naquela época e como ele é aplicado nos dias de hoje. Até o texto do N.T. Wright, ele reconhece essa dificuldade, mas a gente vai ler um pouquinho mais sobre ele e vamos entender então qual é a posição do autor a respeito do próximo texto, da próxima leitura que a gente vai ler, que é justamente sobre o adultério e sobre votos. Está aqui em Mateus capítulo 5, do versículo 27 ao 37, que a gente passa a ler na íntegra. Vocês ouviram o que foi dito: não cometerás adultério, continuou Jesus. Mas eu lhes digo, qualquer um que olha para uma mulher para desejá-la já cometeu adultério com ela em seu coração. Se seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e jogue-o fora. Sim, é melhor perder uma parte do seu corpo do que o seu corpo inteiro ser lançado no Geena. E se a sua mão direita o fizer tropeçar, corte e a jogue fora. Sim, é melhor perder uma parte do seu corpo do que seu corpo inteiro e ser lançado no Geena. Também foi dito, se alguém se divorcia de sua esposa, deve dar-lhe documento legal que provê isso. Mas eu lhes digo, qualquer um que se divorcie de sua esposa, a menos que seja por imoralidade sexual, a faz cometer adultério, e quem se casa com uma mulher divorciada comete adultério. Mais uma vez, vocês ouviram o que foi dito ao povo muito tempo atrás. Não jure falsamente, mas dê ao Senhor o que prometeu sob juramento. Mas eu lhe digo, não jurem de forma alguma. Não jurem pelos céus, é o trono de Deus. Não jurem pela terra, pois é os cabelos de seus pés. Não jurem por Jerusalém, a cidade do grande rei. Não jurem por sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Quando conversarem, digam sim, quando quiserem dizer sim. E digam não, quando quiserem dizer não. Qualquer coisa mais que isso vem do maligno. Aqui é o texto bíblico no qual Jesus então proferiu o Sermão da Montanha, tratando dos assuntos relacionados a adultério, os votos de juramento. Vamos lá então, os comentários que o N.T. Wright fala sobre esse assunto tão delicado. E hoje, em 2024, como a gente tem vivido essa situação de adultério, seja na igreja, seja fora da igreja, na sociedade como um todo. N.T. Wright que destaca o seguinte: quase toda a grande congregação de hoje tem pelo menos algumas pessoas divorciadas entre seus membros. Muitas têm casais que voltaram a se casar após o divórcio. Esse aqui, ele, claro, é um autor norte-americano, mas recentemente eu e minha esposa, a gente vivenciou isso na nossa peregrinação espiritual. A gente passou por algumas igrejas, algumas denominações, e uma delas nos chamou bastante atenção, porque realmente o índice de segundo casamento, de pessoas divorciadas que voltaram a se casar, era enorme, era grande. Tipo, todo canto a gente conversava com alguém, ela já estava no seu segundo casamento. Às vezes, esse segundo casamento ocorreu
por conta da conversão, que a pessoa já era divorciada e veio conhecer seu parceiro na igreja. Outras, elas acabaram se divorciando na própria comunidade ou no momento de sua fé, por algum motivo, e ali novamente encontrar alguém, né? A gente também conheceu pessoas que casaram na igreja, que os cônjuges, marido ou esposa, enfim, professavam a fé, fizeram juras de amor e posteriormente, infelizmente, caíram em adultério, e um deles saiu da igreja, a outra continuou na igreja. Então, na nossa sociedade atual, não é raro ter pessoas na igreja com segundo casamento. Dito isso, a gente saiu dessa comunidade e fomos para uma outra, um pouco mais tradicional. Essa era uma de cunho pentecostal. A gente foi para uma igreja mais tradicional, conhecida como igrejas oriundas da Reforma Protestante. Ali chegando, a gente percebeu uma característica também. É uma igreja também um pouco mais madura, pessoas mais idosas, e quase não havia pessoas divorciadas ou com o segundo casamento, em segundo casamento. Isso nos chamou a atenção. São características de igrejas que a gente vivenciou, que a gente experienciou, né? Atualmente eu já estou com 25 anos, quase 25 anos de casado com minha esposa. E como nós podemos dizer assim, casamentos que chegam tão longe hoje em dia são mais difíceis, são mais raros, a gente está percebendo isso. Mas com confiança, com fé, com a graça, dependendo da misericórdia de Deus, não havendo outros problemas que ensejaria um possível divórcio, porque problemas em casamento haverão, são ciclos de vida que acontecem durante o casamento, ainda mais com quase 25 anos, ali você consegue, então, debaixo do amor, do perdão, ir se reconciliando e permanecendo casados, né? Mas mais para frente a gente comenta aqueles que, infelizmente, não conseguiram manter o seu casamento. Então, isso aqui é algo que o N.T. Wright fala e que de fato acontece. Dificilmente hoje em dia alguma congregação não tem alguém que já tenha se divorciado e que não voltou a se casar após o divórcio. E sobre o texto do que Jesus falou, né, ele pergunta o que devemos dizer, o que Jesus pretendia, quão prático é o ensino de Jesus hoje. Jesus se posicionou firmemente contrário ao divórcio, na mesma linha que consta no Antigo Testamento, em Malaquias, capítulo 2, versículo 14 a 16. E assim Jesus também entende que o divórcio não deveria ser dado por qualquer tipo de motivo fútil, a não ser em caso de adultério. Talvez a passagem esteja afirmando o óbvio, diz N.T. Wright, com o propósito de indicar que se as pessoas sabem, de um lado, controlar a sua luxúria, a luxúria do corpo, e do outro lado estão comprometidas com a integridade total em dizer a verdade, elas evidentemente conseguiriam manter-se saudáveis, com o casamento intacto, longe do adultério. Em geral, o divórcio acontece quando se permite que a luxúria e a mentira se espalhem com ervas daninhas e sufoquem a bela e frágil planta do casamento. Esse é o argumento do autor. Ele entende, então, que a sensualidade, a luxúria, os prazeres da carne vão se intrometendo, acometendo o casamento, quebrando as bases dos relacionamentos, da confiança, e onde que a mentira ganha espaço, então fica muito difícil manter o casamento e ele acaba sendo sufocado. O que a gente percebe na prática também? Que muitas vezes, aí eu sou favorável ao divórcio, nessa seguinte situação também. Quando a violência doméstica, a gente sabe, a gente ouve falar de igrejas que passam pano, passam a mão na cabeça. Não, que a mulher tem que aguentar firmemente, que tem que buscar a Deus, que tem que orar, que tem que perdoar. Mas para tudo, meu irmão, minha irmã, há um limite, na verdade. Se a pessoa já buscou a Deus, buscou o diálogo, buscou a conversa, buscou aconselhamento, ela, casal, junto com o marido, ou a esposa junto,
e não houve uma melhora, não houve uma situação de que os frutos do arrependimento se manifestem, por que a pessoa vai permanecer casada? Por que ela vai permanecer debaixo de um jugo desigual? Por que ela vai permanecer debaixo de violência física e psicológica e até mesmo espiritual? Então não faz muito sentido, na verdade. Se põe no lugar do outro. Daquela pessoa que chega em casa e apanha do marido, ou que o marido é sufocado pela mulher. É mais raro, mas pode acontecer. Mas principalmente se a gente ouve falar de mulheres que apanham muito do marido, não é violência física, que são tratadas como escravas do lar, e enfim, que não têm o respeito como Cristo amou a igreja, o marido não consegue amar a esposa. E a gente às vezes não se sabe por que chegou nesse ponto, mas está nessa situação. Então, conviver junto é difícil. E ficar sofrendo à toa também não é necessário. Então, nesses casos, na minha modesta opinião, dado a chance de uma reconciliação e não houve, evidentemente que o mais saudável é que se divorciem. Como poderão andar dois juntos se não concordarão mais entre si, se não há mais uma aliança de confiança, na verdade? Se torna ainda mais difícil, eu entendo, eu compreendo, quando o casal tem filhos, que daí tem uma dinâmica maior envolvida. Mas quando é um casal sem filhos e que há um tempo hábil para a mudança, mude, não sofra, não vale a pena. E quando for com filhos, pondere, tentem se consertar. E se não der, que cada um siga o seu caminho, né? Com perdão no coração, e vamos em frente. Não dá para ficar no passado. É olhar para frente, olhar para Cristo. Então, além dessas questões mais sensíveis da luxúria, do adultério e da mentira, também entendo que a violência doméstica é um fator que pesa numa decisão de divórcio. Jesus utiliza de uma linguagem forte a respeito do pecado do adultério quando ele fala que é para arrancar os olhos e cortar as mãos. Ellen White também entende que são exageros deliberados para expressar a seriedade da situação. Esses exageros cumprem muitíssimo bem o seu papel de mostrar a importância e a preemência do assunto. Não suponha que Jesus quer dizer que você jamais deve sentir o impulso de desejo quando olha para alguém atraente. Se vamos ser sinceros com a nosso ser, como nós somos formados, os homens são principalmente visuais. Eles se atraem fisicamente pelo belo, pelo estético. Então, quando vê uma mulher bonita, eles olham, eles a desejam muitas vezes. As mulheres, muitas vezes, o polo de atração é outro. Não tanto estético, mas é o auditivo, é o estar perto, é o relacionamento, é o relacional. A questão é se a gente deixa essas questões entrarem no nosso coração, fazendo com que a possibilidade de um relacionamento extraconjugal aconteça. É isso, contra isso que nós devemos lutar. É ter a pureza dos nossos olhos e evitar que situações de sensualidade, de luxúria e de desejo entrem em nosso coração e prejudiquem o relacionamento com o nosso cônjuge. Jesus nos ordena, continua Anne T. Wright, para que evitemos olhar bem como uma fantasia sensual, que segue um impulso inicial. Da mesma forma, determine-se resolutamente a admitir a verdade a si mesmo e ao seu cônjuge. Essas duas coisas são praticadas pelos casais. Se praticadas pelos casais, eliminarão a maior parte dos desafios que até mesmo os tão pressionados casamentos modernos enfrentam. Então, essa questão do olhar, do desejar o outro, seja o homem, seja a mulher, nos dias modernos ela é muito forte, porque a mídia, o entretenimento, a cultura pop da época, principalmente no mundo ocidental, ela valoriza a sensualidade, a aventura, os casos extraconjugais. Olha, é apenas um momento que eu vou curtir ali e depois vai passar. Mas a Bíblia não ensina assim, Jesus não fala que deve ser dessa forma.
porque ele sabe que a partir do momento que você se relaciona com outro, que não é o seu marido, ou com outra, que não é a sua esposa, o seu coração já cometeu adultério e você pode entrar num buraco negro, num abismo sem fim da alma e que pode levar depois, mais para frente, uma quebra de confiança e a um possível divórcio, que é o que Jesus ensina que não deve acontecer. A gente vê, principalmente hoje com o Instagram, imagens, fotos e tudo mais, pessoal que vai para academias, posta fazendo exercício, pessoas que sensualizam nas redes sociais e até inclusive tem pessoas que se vendem sua imagem, vendem seu corpo nas redes sociais para outros. E isso acaba potencializando a sensualidade que vai invadindo o casamento, principalmente o casamento cristão, e isso vai contaminando lá. Então, tomemos cuidado para que essas coisas não alcancem os nossos olhos e, consequentemente, desçam ao nosso coração, porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Não bobeie, meu irmão. Fique vigilante. A gente continua aqui. Para Paulo, se um cristão é casado com um não cristão e esse quer se separar, isso é suficiente para o divórcio. Então, o internet ele avança um pouco para o Novo Testamento, para as cartas paulinas. Paulo também vai tratar de casamento. Ele vai falar do jugo desigual e também como o cristão ele honra o não cristão no casamento, caso isso ocorra. Mas ele entende também que o cristão, se ele se entender que está em jugo desigual, que não consegue conviver com aquele seu parceiro por questões que a gente já elencou, ele poderia pedir o divórcio. O Internet entende que o divórcio é divórcio se permitir um novo casamento. É o conceito dele, né? Eu não entendi direito isso, para ser bem sincero. Nesses dois casos, o divórcio é claramente permitido, do adultério. Né? Devemos presumir que o novo casamento é pelo menos considerado uma possibilidade do adultério e do jugo desigual. Ele está se referindo. Então que o casamento ainda poderia acontecer, novo segundo casamento, mediante essas duas situações. Eu falei de uma terceira, que é a questão da violência. Acho que a violência entraria também no jugo desigual, né? Mais importante a dizer aqui seja que Jesus, com certeza, não queria que seus ouvintes, nem a igreja posterior, se enredassem em debates intermináveis sobre o que exatamente é permitido ou não permitido. É muito mais importante pensar em como ser a luz do mundo e ser o sal da terra. Quer dizer, é muito mais importante pensar em permanecer nos princípios que você foi ensinado no Evangelho, e assim você vai evitar possíveis situações de adultério. O desejo sexual, embora em si mesmo seja bom e concedido por Deus, é como o fogo do Geena, precisa ser firmemente mantido sob controle. Dizer não ao desejo quando ele se manifesta de forma inapropriada, fora do contexto do casamento, faz parte da disciplina cristã mais fundamental. Aqui o N.T. Wright fala da disciplina cristã mais fundamental, que é a gente resistir aos desejos carnais. As disciplinas cristãs clássicas que eu lembro agora de memória são a leitura da palavra, são a oração, também é a comunhão com os irmãos na fé. Disciplinas espirituais fundamentais. A comunhão com os irmãos, a oração, a leitura da palavra. E assim a gente tem forças ou busca subsídios para resistir ao dia mau. E claro, como ele falou aqui, o desejo sexual em si ele não é ruim, porque Deus nos criou como um todo, com desejos, com vontades, com sentimentos, com afetos, com necessidades. Agora, isso tudo tem um lugar, e para o cristão o lugar mais adequado para se expressar o desejo e o amor sexual é no casamento. É isso aí que é casamento. Não vou entrar aqui em outro tipo de debate. Casamento é quando uma outra pessoa de sexos diferentes, geralmente assim se convém, elas se unem com o propósito de formar uma família. Se isso vai acontecer numa igreja, se vai acontecer numa outra ritual, para mim é indiferente. O importante é a disposição do casal de estar junto, de constituir uma família e de viver agora os dois numa só carne, num só intuito de constituição familiar. Escolher
não se deixar levar pela paixão sexual inapropriada pode bem ser uma ocasião semelhante à de cortar a mão ou arrancar um olho, e nosso mundo tenta frequentemente nos dizer que isso é muito ruim para nós. No entanto, não será a primeira nem a última vez que teremos de escolher entre obedecer ao nosso Senhor e obedecer ao mundo. Deixa eu tentar entender melhor aqui. Escolher não se deixar levar pela paixão sexual inapropriada, porque tem a paixão sexual que é apropriada dentro do casamento, pode bem ser uma ocasião semelhante a de cortar a mão ou arrancar o olho. Quer dizer, a partir do momento que eu nego, que eu rejeito uma situação que poderia me levar a um desejo impróprio, uma situação de adultério, eu estaria cortando minha mão, estaria fazendo com que algo que esteja me incomodando não tenha mais acesso a ele, não consiga mais ter acesso. E o mundo oferece várias situações para que a gente tenha acesso a esse tipo de situação. Então a gente tem que evitar essas situações que o mundo oferece, que poderiam nos levar a uma situação de adultério. E aí que o Internet fala, não vai ser nenhuma, nem vai ser várias vezes que a gente vai ter que decidir, pedir a força do Senhor nas nossas vidas para combater as nossas pulsões, principalmente as pulsões sexuais, para obedecer ao Senhor, em vez de obedecer ao mundo. É melhor pensar antes de falar. Agora aqui, Enterwright, então ele passa pela parte do divórcio, do segundo casamento, vai falar sobre o juramento, sim, sim, não, não. É melhor pensar antes de falar, querer dizer o que diz e aprender a lição de que na fala, muitas vezes, menos é melhor. Então, seja o nosso dizer, sim, sim, não, não. E muitas vezes é melhor nós nos calarmos do que nos falarmos na impulsividade. Muitas vezes, gostei dessa frase, muitas vezes menos é melhor. Muitas vezes falar menos é melhor. Escutar mais, aprender mais, tentar discernir as coisas para poder então falar com propriedade e com edificação. Terminando, ao longo desse capítulo, Jesus não fornece apenas mandamentos morais. Ele desvela toda uma nova forma de ser humano. Não é de espantar que pareça estranho, mas o próprio Jesus é o precursor dessa nova forma e nos convida a segui-lo. O que o N.T. Wright quer dizer aqui, que ao longo do Sermão do Monte, Jesus realmente toca e trata de assuntos que são difíceis para nós vivenciarmos, entendermos, mas que são importantes, são fundamentais, porque vai lidar com as questões do nosso coração, com a intenção real que habita lá dentro de nós, né? Aquilo que nos move verdadeiramente, não aquilo que apenas se apresenta para os outros, como forma de aparência. Por isso que várias analogias mais para frente Jesus fala que pelos seus frutos os conhecereis. Não é só uma árvore parecer ser boa, ela tem que produzir frutos conforme a sua espécie, conforme a época do ano que é para dar frutos. E assim é o nosso coração, né? A gente tem que cuidar, tem que zelar, tem que deixar debaixo da graça do Senhor. Ele nos deu um novo coração, através do novo nascimento. Mas ainda estamos na carne, esse corpo de carnal, que Paulo fala que na volta de Jesus, aqueles que dormem ou que morrem serão ressuscitados e receberão um novo corpo. E nós, que ainda estivermos vivos, seremos transformados, receberemos também um corpo glorificado. Porque esse corpo, que hoje ele milita contra o Espírito de Deus que nós habita. E o que nós devemos pedir a Deus é que nós tenhamos condições de permanecermos fiéis a Deus, a nossa esposa, ao nosso cônjuge, e assim cumprir a lei e o mandamento de Deus, que é amar o próximo como a si mesmo, assim também como amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é ser um caminho do discipulado de Jesus, né? Ele não disse que seria fácil, mas ele estaria conosco nessa caminhada. Na próxima leitura, a gente vai continuar no Sermão do Monte. Mais uma vez, Jesus vai trabalhar a questão do amor e de amar. Não só aqueles que estão próximos da gente, aqueles que são fáceis da gente amar, mas principalmente de amar os nossos inimigos. Um abraço, fique com Deus
e até a próxima.